Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, estudioso, palestrante sobre todas as filosofias e escolas iniciáticas. E hoje ele vai falar sobre a serpente iniciática. Olha que legal! Vamos então aguardar o querido Alexandre entrar, ele já está aí. E amanhã eu estou aqui conversando com o nosso querido Gilson Pires, que vai falar sobre o Senhor Ogum na Umbanda. E esse sábado, dia 11 de fevereiro, 13h30, na sede da Pax, vai ter a primeira gira de Umbanda gratuita do ano. É só 1 quilo de alimento e é só você chegar lá à 1h30 da tarde. Então amanhã participem da entrevista com o Gilson Pires, tá bom? Vamos dar boas-vindas aqui ao nosso querido Alexandre, Deus bem suave, de verão. Afinal, o verão chegou, família Pax, depois de bastante tempo, né? Ele atrasou, tipo 1 mês, pelo menos, mas tá aí. E Olá, aí, Ale, tudo bem-vindo. bem? Você Tranquilo? mudou o lugar? É, Aonde você está? mudei um pouquinho o cenário. Tá boa a altura? Tá ótimo, tá Legal. Eu mudei excelente. o cenário porque eu fico saltando aqui em casa de um lugar para o outro, porque com essa chuva, às vezes as conexões, você sabe disso, ficam muito ruins, né? Não, E, nem fala. Aqui também, viu? Tá horrível. agora vamos ver, né, aqui se a gente consegue fazer sem tantas travadas. Acho que vai dar certo, né? Se Deus Tá, quiser, vai dar certo. Muito bom, tá bom. muito maravilha. Excelente. Diferente. Tem aqui, aqui não dá para ver, porque deve estar cortando a câmera, né? Mas são as três ordens, né? Maçons, templários e aqui Rosa Cruzes, né? Olha, Então, que legal. quadro que representa aí tradições que Nossa, está mega ligado a um certo. power aí hoje, hein? Opa, Então, você tá com todo mundo nas suas costas. Olha nas, que super bem legal. acompanhado, com Muito bem certeza. acompanhado. E Muito bom, muito bom. não é para menos, né? Porque o tema que nós escolhemos hoje, a serpente iniciática, é um Sim. tema que vai dar o que falar. Ele vai trazer para Ah, nós eu tenho certeza. muitas reflexões. Eu te mandei uma galeria de Eu vi. quadros aí que Tá vocês tudo vão aqui já, ó. é, Eu trouxe até o carregador, que é para não ter estresse, entendeu? e Aí com você me fala que certeza. hora é para mostrar quem. Tá bom, a gente então vai começar uma pequena introdução. A serpente, quando nós falamos dela hoje em dia, na nossa cultura moderna, Aham. muitas pessoas associam, infelizmente, a serpente ao mal. E isso por causa de algumas religiões de massa que, no introito dos seus livros sagrados, dizem que, por causa da sedução da serpente, Eva teria comido lá, né, a maçã, É. né, o fruto proibido, teria compartilhado com Adão, e após isso ocorreu a expulsão do Jardim do Éden. Mas, na realidade, essa narrativa ela é realmente um pouco moderna. Sim. Quando nós analisamos as antigas religiões de mistérios, e quando nós falamos antiga, nós estamos falando de religiões que estão até antes de grandes civilizações, como os romanos, os gregos, os egípcios, né? E mesmo nessas civilizações, nós vamos verificar que a serpente ela não tem um significado negativo, justamente ela tem um significado oposto, ela tem um significado benéfico. Então, vamos começar a contar algumas historinhas, né? Por exemplo, o primeiro quadro que eu te mandei, ele tem a ver, né? Vai começar a abrir a galeria, agora vai. Eu Ele tem a ver com estou aqui. esta árvore, né? Você pode ver que ao redor da raiz dela tem 9 mundos ao redor. E tem uma Nossa, serpente aí que ela está bem próximo das raízes da árvore. E da onde é essa gravura? Da onde é esse quadro? É relativo à mitologia nórdica. Quando nós falamos, né, da mitologia nórdica, quando nós falamos dos vikings, até dos antigos povos germânicos, nós vamos ter o Asgard, que é o plano, né, dos deuses, aonde vive o pai de todos os deuses, que é Odin, com o seu filho Thor, com Loki, tem as valquírias, toda aquela mitologia nórdica
que quem assiste os filmes da Marvel, por exemplo, o filme Thor, aborda essa temática, né? E tem muitos livros também bons que falam sobre a mitologia nórdica. Quem estuda uma religião, que até inclusive, cara, essa religião na Suécia, hoje, ela é considerada uma religião oficial e o nome dela é Asatru. Eu estou falando o termo aportuguesado, né, para os nossos amigos entenderem. Asatru, que na realidade a pronúncia correta é Alsatru, que eles articulam muito, né, a boca quando eles falam. O Alsatru, né, é o reavivamento da antiga religião naqueles territórios, né? Suécia, Dinamarca, Escandinávia, porque é claro que com a dominação da religião de massa na época, eles foram massacrando essa antiga religião, mas houve um reavivamento, e hoje essa religião Alsatru, que fala dos deuses do Asgard, os deuses Aesir, fala dos deuses Vanires, que são mais ligados à terra, fala dos 9 mundos, das runas, né, que é um oráculo tão importante, a escrita rúnica. Então, nós temos hoje, oficialmente, esta religião aparecendo em alguns países que eu acabei de citar. E tem uma história muito interessante, porque eles falam, no panteão lá dos deuses, eles falam lá na cosmogênese deles, que existe uma grande árvore. Sempre tem árvore na história. Em tudo que é história, nós vamos encontrar uma árvore. E o nome da árvore deles é Yggdrasil, que é justamente essa árvore que a Carmen está mostrando, acabou de mostrar, Yggdrasil. E é muito interessante, né, a terminação do nome, né, Carmen? Drásio. Porque o termo Drásio é curioso, que ele lembra um pouco Brasil. E quando a gente estuda a história das grandes navegações, é dito que os vikings podem ter chegado primeiro até do que Cristóvão Colombo na América. Alguns dizem que os vikings eles foram até além de América e podem até ter chegado aqui às nossas regiões. Mas é cada história incrível. E é interessante, né, que o nome Brasil, aí a gente vê a árvore deles, né, a árvore do mundo, era chamada de Yggdrasil, né? Então a gente começa aí a ativar um pouco a imaginação. Mas essa árvore... Gente, me arrepiei, ó. Eu nunca tinha ouvido falar sobre vikings no Brasil. Primeira vez. E vou te falar, viu, Carmen? Não só vikings, mas até antes deles, tem teorias que falam de fenícios apontando tanto para a América do Norte, o que seria hoje, quanto para a América do Sul, né? Então tem algumas histórias que são muito curiosas. Quer dizer, nós vamos ter material aqui para comentar nas nossas lives por muito tempo, para estudar, né? Então, eu não tenho a menor dúvida. Em se vai tratando de você, um grande estudioso, é muito bom. Eu estou aqui a postos. Essa árvore da mitologia nórdica, Yggdrasil, por que ela é importante? É a árvore associada à sabedoria. Dizem que o deus Odin, que é o pai de todos os deuses, para que ele recebesse a iniciação nos mistérios das runas, depois ele passou as runas, cujo nome do alfabeto rúnico é Futark. Ele passou o Futark para os demais deuses, e os demais deuses trouxeram essa sabedoria aqui para a Terra. Mas dizem que para ele receber a iniciação nos mistérios rúnicos, ele pegou a própria lança dele e ele se autocravou no tronco da Yggdrasil. E ele passou nessa árvore 9 dias e 9 noites, que foi o tempo que levou para que ele recebesse a iniciação nos mistérios rúnicos, sendo que 9 sabemos que é o número da iniciação, é o número do iniciador, é o número do iniciado. Então a gente já começa a ver aí várias conexões. E nas raízes desta árvore mora uma serpente dragão, cujo nome é, em português, as pessoas falam Nidhogg, mas é um termo aportuguesado.
Puxando um pouco mais para a pronúncia original, nós temos a expressão Nidogir. Então, essa serpente, dragão, Nidogir, ela fica enrolada nas raízes da árvore do mundo, roendo estas raízes. E aí acontece o quê, ô Carmen? Porque, na verdade, essa árvore é eterna. Se essa serpente fica roendo ao longo aí da eternidade, ela fica roendo as raízes, e a árvore tem a ver com sabedoria, imagine a sabedoria que essa serpente tem. Porque na mitologia desses povos, dragões, serpentes, outros animais, são dotados de inteligência, se comunicam com seres humanos, né? Então, é interessantíssima essa história. E o objetivo dessa serpente, dizem que ela quer roer até o fim essa árvore, aonde iniciaria o Ragnarok, que é a versão apocalíptica dos nórdicos, lá dos vikings, que é um momento em que haveria um grande combate entre essa serpente, entre o deus Thor, e aí, dependendo de quem ganhar, né, os exércitos das trevas ou da luz, né, vamos ver quem é que ficaria com a Terra, se conseguiria ser salvo o planeta Terra. Olha, se a gente fosse contar essa história aqui, teríamos que dividir em capítulos, porque são muitos personagens, é muita cultura, é muita sabedoria, é muita simbologia. E nessa árvore, antes que a gente mude para outra serpente, tem um detalhe curioso, que não é só a serpente dragão, Nidogir, que fica lá roendo, né, as raízes da árvore do mundo, da Yggdrasil, e acumulando sabedoria. Também lá nos galhos tem uma águia, que, claro, é um símbolo de elevação, e no tronco dessa árvore, não aparece aí, mas na mitologia eles têm um esquilo, um pequeno esquilo, que ele fica subindo e descendo pela árvore e ele fica intrigando a serpente dragão contra a águia e a águia contra a serpente dragão. Então, um esquilo bem intrigueiro, né? Em vez dele acalmar a situação, ele taca a lenha na fogueira, né? Porque ele quer ver realmente Yggdrasil pegar fogo. Ele O quer ver o circo pegar fogo, pegar ele fogo, quer né? azucrinar. Aqui Então, eu não estou vendo nenhum esquilo. é, Ah, tem um esquilo, sim. é pequenininho, Peraí. bem Mas pequeno, peraí, que eu vou aumentar aqui, ó. bem Aqui está um pequeno. esquilo, ó, família Paz. Olha aí, ó. Tem um esquilo. Justamente, né? É uma alusão, Carmen, também a certas Muito pessoas legal. que sempre existiram na história da humanidade, aquele tipo de pessoas que gostam, sabe, às vezes de uma intriguinha, de uma Ah, eu sei. fofoca, Nossa, fica tá cheio. o Tem que famoso, mudar esse nível de consciência, porque não chega em lugar nenhum, né? o Aliás, é falta de famoso consciência. leva e traz, né? Como esse esquilo É. fica subindo e descendo, também tem pessoas que ficam leva e traz, né? E elas, na verdade, no fim das contas, acabam sempre sendo as piores prejudicadas de todas as intrigas que elas tentam fazer, né? Então, infelizmente, né, tem gente que se destina a isso porque precisa, como a Carmen colocou, aumentar um pouquinho aí o grau de consciência, parar com essas coisas, que não é muito legal, né? Então, é a primeira serpente, né? Muito Nidogir, a serpente legal, dragão. adorei. Deixa eu só Extremamente mostrar a imagem inteira aqui para a gente simples. fechar, ó. A Olha, árvore, os 9 adorei. mundos, né, ao Os redor das 9 mundos, raízes, o a águia, o arco-íris, esquilo, adorei a águia e o esquilo, adorei. É bem atual, né? Você vê que, sempre. infelizmente, nós como humanidade retornamos sempre àquele mesmo ponto do fio da navalha, ou escolhe a consciência crística ou vai para o outro lado. Pelo amor de Deus, né? Temos que seguir a energia da paz e da autorrealização, né? Porque, puxa, quantas vidas a gente já teve para chegar nesse momento tão incrível que a gente está vivendo, de ver as coisas acontecerem, participar e escolher o nosso futuro. É Dizer, né? verdade. Inclusive, numa aula que eu estava orientando para um grupo teosófico chamado Nirvana, na última quinta-feira à noite, a gente estava estudando algumas palavras do Mestre Saint-Germain, e o Mestre Saint-Germain ele falava justamente isso, um certo diálogo que ele teve com a veladora silenciosa, e a veladora, ela perguntava para ela mesma, e ela até pergunta para o Mestre Saint-Germain, após milhões de anos, por que a humanidade ainda hoje escolhe um comportamento egóico
ao invés de optar pela sabedoria que os mestres legam de tão boa vontade para a humanidade? Uma Pois é. pergunta que a vereadora silenciosa faz, mas enfim, né? A gente, se Deus quiser, chegaremos à Era de Ouro, com esforço, mas Amém. chegaremos. Olá, família Pax, fica aí a dica. A vida é simples. Os mestres estão nos auxiliando há éons, há milhares de anos. Ou a gente desperta como humanidade, ou desperta, porque, puxa vida, né? É difícil, né? Teve até Agora, esse cometa verde aí que apareceu depois de 50 mil anos, né? Será que ele não traz boas novas para a consciência humana crística? eu acho que ele pode até trazer. As pessoas só têm que aprender a olhar um pouco para o céu, né? Olhar para os mistérios do alto com humildade, que aí elas vão compreender esses sinais de cometas e estrelas, e quem sabe, né? Como lá ocorreu com os magos Melchior, Baltazar e Gaspar, não ocorre uma grande revolução de consciência, que é o que a Terra está precisando hoje em dia, né? Quem sabe? Exato. É bem por É aí, né? verdade. E Verdade. a gente vai passar agora para a segunda serpente, que é o segundo desenho, né? Onde nós temos somente um bastão com uma serpente em volta do bastão, né? Então a É, carta não está abrindo direito. Peraí, que eu já estou chegando aí. tranquila. Vai, meu filho, come on. A hora que eu estou ao vivo, você precisa funcionar. É, Ah, eu falo com tudo. Eu falo com máquina, com planta, tem com que tudo. falar. Tem tanta É, serpente na live de hoje. Nós estamos em fevereiro, é uma aula bem serpentina, bem é, carnaval, né? Tanta serpente que... é. Ó, esse cetro com a serpente única, isso é importante Ela destacarmos, some, agora ela a apareceu. serpente única é oriundo da Grécia Antiga. Sim. É o cetro, é mais apropriado chamar de cetro do que caduceu, já já vou explicar por quê, é o cetro de Esculápio, que é Sim. associado, pelos gregos antigos, era associado especificamente à medicina. A cura. E E a serpente é verde, olha só. Que é é a cor da cura. a cor da cura. E é interessante que Esculápio é uma divindade, né, para os gregos antigos, mas muito específica da cura. Por isso que o cetro de Esculápio até hoje é o símbolo da medicina. Os médicos usam isso no jaleco, É verdade. em anéis. É verdade. Então, É. nós temos aí uma outra sabedoria abençoada, Sim. que ela traz o conhecimento de todo quanto é tipo de medicamento. E como o grande alquimista Paracelso, ele costumava dizer, porque Paracelso ele foi alquimista, mas ele também era um grande médico, ele dizia assim: todos os remédios, na verdade, são venenos. O que faz a diferença entre viver e morrer é a dosagem, né? Então é interessante. Ah, É, inteligente. E faz sentido, né? Tanto que tem um monte de gente que toma overdose e acaba passando para outro plano. E eu não é, estou falando de droga, estou falando de remédio normal, porque remédio abusa. Tem que seguir a legalizado mesmo. prescrição médica, não é fazer as coisas da cabeça. Sim. Paracelso é genial, né? Ele é um alquimista, ele foi um grande médico, um grande É, iniciado, e essa frase dele é incrível. Todos os remédios são venenos. O que faz a diferença entre viver e morrer é a dosagem que o médico administra. Por isso que é sim, sempre muito importante ouvirmos os nossos irmãos e irmãs médicos e médicas, porque eu creio, e eu sempre rezo muito pelos médicos, porque eles são agentes, né, da autoinvisibilidade no processo de cura da humanidade. A autoinvisibilidade claro, usa os claro. médicos para curar a humanidade. Então, Sim, nunca, digamos, renegar, não, muito pelo contrário. Algum problema, vá ao médico, faça as consultas, siga as orientações do médico, porque eles colocaram, na lenda pessoal deles, eles colocaram no Dharma deles a missão de curar as pessoas. Então, eles sim, estão fazendo isso e até devemos a eles o nosso maior agradecimento por se preocuparem com o próximo, se preocuparem com o ser humano. E isso vem desde os tempos lá de Esculápio,
desde os tempos desse símbolo aí que nós acabamos de mostrar, aonde novamente a serpente ela é benéfica. É a serpente que traz a gnose da cura, a sabedoria da cura. E claro que isso tem a ver na cor verde, como você falou, quinto raio, mestre Larion, arcanjo Rafael, está tudo conectado, né? Claro. E aí, ainda continuando nos territórios, vamos colocar assim, greco-romanos, nós vamos para um próximo símbolo, que aí nós vamos ver, até eu consegui uma versão bem bonita, Linda. um bastão estilizado, né, no tronco do próprio deus Mercúrio, aonde nós vemos duas serpentes subindo, aí tem as asas, né, e Mercúrio está usando aí um elmo. Este é o caduceu de Mercúrio. E Mercúrio para os romanos, Hermes para os gregos. Sim. Qual é a história desse caduceu e dessas serpentes? Bom, dizem que, certa vez, Mercúrio estava em suas andanças, porque Mercúrio é um deus mensageiro, é um deus associado ao elemento ar, associado à inteligência, à lógica, à razão, ao movimento. Mercúrio não para, ele está sempre em movimento. E em meio a essas andanças, ele, no caminho, viu duas serpentes que estavam se engalfinhando, elas estavam brigando. E aí ele já andava, né, com o cetro dele, que tinha só as duas asas, e aí ele joga o cetro no meio das serpentes. E aí elas param de brigar e começam a se, né, enrodilhar no cetro. E vão subindo até chegar na altura das asas. Então, o que Mercúrio fez? Ele conciliou duas serpentes que representam forças opostas. O que nós entendemos disso? Se Mercúrio é gnose, se Mercúrio é conhecimento, se o Deus Mercúrio é associado à sabedoria, por meio da sabedoria, por meio do conhecimento, podem acabar os conflitos e podemos chegar ao equilíbrio. Claro. Como nós vemos agora no caduceu de Mercúrio, as serpentes equilibradas, as asas abertas em proporção também de equilíbrio, as asas são símbolo de elevação. Nós só elevamos a nossa consciência por meio do conhecimento. Quando eu falo conhecimento, não estou falando informação. Não adianta você ir procurar o conhecimento no Google, ficar tentando decorar o Google inteiro, não é isso que eu estou falando. É conhecimento gnose, é conhecimento sabedoria. Então, quando a gente tem a gnose, quando nós nos voltamos para o conhecimento elevado, nós podemos apaziguar conflitos e podemos servir melhor à humanidade. Então, o caduceu de Mercúrio, as serpentes também entram aí como um símbolo de forças antagônicas que foram harmonizadas pela sabedoria. Então, isso é muito interessante. Até na alquimia, Carmen, o Mercúrio, ele é um elemento alquímico que ele tem esse efeito conciliador, como o sal também tem um elemento conciliador no processo de alquimia, para as pessoas que gostam de estudar esse tipo de coisa, né? Então, esse símbolo é oriundo da cultura greco-romana, né? E a gente vai continuar, né, um pouco. Esse símbolo, é linda essa versão. Muito Né? lindo. Porque normalmente vê só o bastão, né, com as duas serpentes, né, aquele sol alado, então o elmo, né, com as asas abertas, e aí colocaram o próprio Deus Mercúrio. Agora as pessoas perguntam, mas tá bom, se o cetro de Esculápio e o caduceu de Mercúrio são relativos à cultura greco-romana, qual é a diferença do cetro de Esculápio e do caduceu de Mercúrio? A primeira diferença visual é que o cetro de Esculápio é uma serpente só. O caduceu de Mercúrio são duas serpentes. Agora, tem diferença. Esculápio é ligado especificamente à medicina. Sim. Mercúrio não.
Mercúrio, o cetro, o caduceu dele, tem propriedades medicinais. Claro que tem, porque ele detém o conhecimento. Mas ele é uma divindade associada à expressão, comunicação, fala, escrita, inteligência, raciocínio, lógica, razão, pensamento cartesiano. Mercúrio, Carmen, tem uma lábia que você não imagina. Tanto que na Grécia Antiga, em Roma, ele era meio que até os ladrões eram devotos dele, né? Porque às vezes quando o ladrão tinha que dar uma desculpa, tentar enganar as autoridades, né? Aí entra o que? A lábia, entra a manha. Então Mercúrio ele é um pouco ladino. Ele é um pouco assim, desde quando ele nasceu, a história dele é muito engraçada, porque quando Mercúrio nasce, ele nasce dentro de um salgueiro. Agora eu vou te perguntar, Carmen, por que ele nasceu dentro de um tronco de salgueiro? Não tenho ideia. Porque o salgueiro é uma planta apotropaica. Olha que palavra legal. Olha, Ale, vamos traduzir em letra de forma, porque hoje você está caprichando. Então, o que quer dizer planta apotropaica? Até eu falo para meus alunos, quem conseguir falar 100 vezes apotropaica sem engasgar, eu dou o certificado final de qualquer curso que fizer comigo, mas tem que falar 100 vezes sem engasgar. A gente não chega nem a terceira, quanto mais chegar em 100 vezes. Mas a palavra apotropaica ou apotropaico tem a ver com defesa contra malefícios. Então, o salgueiro é uma planta que até dizem que é bom ter em casa, porque mantém as energias negativas longe. Isso desde a Grécia Antiga, né? Então, é uma planta que ajuda a afastar malefícios, afastar o azar, afastar... E Mercúrio nasce no tronco. Ele nasce todo enfaixado, como se ele fosse uma pequena mumiazinha. Nossa! Porque isso quer dizer que Mercúrio tem a habilidade de amarrar e de desamarrar. Então, ele tanto tem a propriedade de liberar, quanto ele tem a propriedade de prender. E aí, bebê, ele sai, né, desse salgueiro. O irmão dele, Hélios, né, para os gregos, Apolo, né, que é o deus Sol, estava responsável por cuidar de uns rebanhos. Vai lá, o bebê Mercúrio rouba os rebanhos, ele vende esse gado, pega o dinheiro por meio de barganha, né? E aí, depois, quando o irmão mais velho dele chega lá, o gado sumiu, mas Apolo tem o dom da adivinhação, ele vê. Então ele sabe que foi o irmão mais novo. E ele chama lá no Olimpo, né, na frente de Zeus, porque quem está na frente de Zeus, que é o pai de todos os deuses, não pode mentir. E aí Mercúrio, antes de subir, fala, e agora? Descobriram o que eu fiz. Mas aí o que ele faz? Ele pega uma tartaruga, ele mata a tartaruga, aí ele pega cordas, com a tartaruga ele faz uma lira, e aí lá vai ele com a lira lá na frente do Zeus, né, que é o pai de todos. E aí chegam, então, confesse, você roubou os rebanhos que o seu irmão estava tomando conta. E Mercúrio, ele não pode mentir na frente de Deus. Mas Mercúrio, ele não mente, ele omite. Olha como ele ele não mente, ele apenas omite. Ele sabe sair da situação sem se comprometer. E aí ele começa a contar uma história e fala, não, veja bem, eu até ouvi esse rebanho, mas no caminho tinha uma tartaruga que agora eu transformei numa lira, e tu, ó Hélios, meu irmão mais velho, ó Deus do Sol, eu ouvi dizer que você é um grande músico e eu trouxe essa lira de presente para você. Hélios adora ser lisonjeado, adora que falem do talento dele. E aí Hélio aceita o presente, começa a tocar, tem um som muito bonito, e aí perdoa, né, o irmão mais novo e ainda dá para Mercúrio também o dom da profecia. Então Mercúrio sempre escapa, ele sempre sai bem. Adorei. Sabe na Grécia Antiga, onde ele era cultuado?
o local que os gregos cultuavam Mercúrio? Ah, O meio das encruzilhadas. olha, Ele era também tido como o senhor dos caminhos, o senhor das encruzilhadas. Por isso que nas religiões afro, ele é às vezes associado a Exu, Exu. né? Que também tem... Inclusive, Né? Exu é um ser sagrado, porque tem muita gente que não conhece a Umbanda e acha que Exu é carga Não tem negativa. Não nada a é. ver. É o Né? defensor e aquele que abre os caminhos. Então, aí a gente vê as relações que você fez agora, Carmen. Que Ué, lindo. Exu, ele também está nos caminhos. Exu tem o poder de libertar e de amarrar. Sim, Exatamente como o Mercúrio. sim, Então a gente percebe que são culturas, são povos diferentes, mas está tudo conectado. é Né? verdade. Tudo conectado. É verdade. Então, É e verdade. a última serpente Não, ainda... Pode falar, pode falar. antes da última, eu aprendi que Hermes, Mercúrio, é o protetor também das viagens, que tem asinha no pé. Não é isso? Ele é o E esse mensageiro... assunto me interessa, né? Porque É, eu adoro viajar, né? sim. E ele é o mensageiro dos deuses, né? E as Né? asinhas do pé dele é para ele levar mensagens bem rápido, lembro, né? Ah, é para os deuses, mas pode ser no planeta também, Pode, né? Tudo bem. pode. Na Wicca tradicional ocultista e hermética, e sim, agora na Pax temos Wicca, a Yes. nossa Wicca, cara, a Wicca que eu criei há alguns anos atrás, as divindades que nós cultuamos são greco-romanas. E uma das divindades que a gente cultua é Mercúrio. Né? Ah, que É lindo. Mercúrio. Muito legal. Né? Eu estou Muito bom. pronta aqui, ó. A terceira serpente, também ainda estamos na seara greco-romana. É a Sim. serpente que engole a cauda. Né? Então, eu acho que eu te mandei aí uma serpente engolindo a cauda. Te mandei. Se eu não te mandei, é fácil fazer com a mão. Não, Eu acho que ficou aqui no meu celular. Eu não sei se eu ficou. te mandei. Essa faltou. Mas ó, eu vou fazer com a mão aqui, ó. Imagine isso aqui, a boca da serpente, aqui vem a cauda dela e pronto, engoliu. Tá. Né? Então, é o formato de um círculo. Essa serpente que engole a cauda, o nome dela é Ouroboros. A serpente que engole a própria cauda. O que ela representa? E ela também é da cultura greco-romana. O que ela representa? O eterno retorno ao ponto de início. Então, a evolução funciona assim. Nós encarnamos, aí a encarnação é esse círculo. A gente dá uma volta no círculo todo e aí nós retornamos ao ponto em que nós iniciamos. Se nós cumprimos bem a nossa lenda pessoal, a nossa missão de vida, o nosso Dharma, quando a gente volta ao ponto de origem, a gente passa por cima daquele ponto e a gente começa um círculo superior numa próxima vida e assim vai indo, é o que nós chamamos de ascensão em espiral. Sim. Agora, se a gente não cumpre direito a nossa missão de vida, nós ficamos num círculo vicioso. Até que a gente aprenda que tem que evoluir a consciência para a gente começar a se elevar nessa ascensão em espiral. É verdade. Essa serpente dos gnósticos, a Ouroboros, os gnósticos escreviam no centro dela o termo Entupan, um termo grego, né? E esse termo Entupan quer dizer o um é o todo. Então, quando um gnóstico ele encontrava outro irmão da gnose, ele falava: o um é o todo. E aí a resposta era: o todo é o um. Aí tem um autor, um famoso romancista francês, chamado Alexandre Dumas. Né? O primeiro nome dele é bonito, gente boa. Alexandre, né? Alexandre, gente boa. Então, o Alexandre Dumas, ele escreve um romance chamado Os Três Mosqueteiros. Mosqueteiros existiram na vida real, eles eram a guarda daqueles luíses, daqueles reis franceses, né? Mas eles não eram apenas uma guarda, eles não eram apenas um aspecto militar. Quando você estuda os mosqueteiros, você entende que aquilo ali era uma ordem iniciática. Você vê as roupas que eles usam,
aquela cruz de 4 braços iguais que terminam em flores de lis, que são o símbolo do mestre Moria na França, né? Então você entende que tem todo um contexto iniciático. E no romance dele, ele coloca D'Artagnan, que é um jovem, e D'Artagnan quer se tornar mosqueteiro, quer dizer, ele quer entrar para a ordem, ele quer entrar para o grupo. Mas para que ele entre na ordem, ele vai ter que provar o seu valor. Então ele vai passar por aventuras, vai ter que recuperar o colar que roubaram da rainha, vai ter que proteger o rei e a rainha do cardeal Richelieu, que fica conspirando, tramando contra os dois. E aí ele tem 3 mosqueteiros para ensiná-lo. Athos, que representa a força, é o mosqueteiro mais bravio em combate, ele simboliza a força, o poder. Porthos, que é aquele que gosta das tavernas, gosta das mademoiselles francesas, é o boêmio, que simboliza o amor, simboliza a beleza, e Aramis, que é um mosqueteiro que, inclusive, ele até é monge, ele tem um aspecto monástico, padre, que representa a sabedoria. Olha as 3 forças aí, Carmen. Poder, amor e sabedoria. Sabedoria. Chama a trina. Justamente treinado pelos 3, Athos, Porthos e Aramis, D'Artagnan consegue vencer aí os desafios e se torna um membro aí da corporação dos mosqueteiros. E aí, o Alexandre Dumas, que era gnóstico e maçom, também era iniciado na maçonaria, ele coloca, né, para não ficar muito evidente que ele é gnóstico e maçom, ele coloca uma frase para os mosqueteiros: um por todos. E a resposta é todos por um. A serpente Ouroboros, o um é o todo é o um. Então, se você sabe ler o romance Os Três Mosqueteiros, você está lendo um romance iniciático, né? Os filmes que você sabe assistir, você está vendo um filme altamente iniciático, mas tem que saber ver, né? Tem que saber ver. Então, essa terceira serpente, Ouroboros, é emblemática. Ela existe em outras culturas também, não apenas na Grécia Antiga. Em várias culturas tem essa serpente que engole a cauda, indicando que retornamos à origem e sempre podemos retornar melhor e mais evoluídos quando compreendemos que o um é o todo é o um, e que, na verdade, esse um, que é o Deus único, essa consciência cósmica plena, é o Deus emanador, está dentro de cada um de nós. É uma filosofia, Carmen, que não tem fim, não acaba, né? E agora, vou falar em fim, pausa para água, vamos lá. Vai lá, na sua água. Olha aí, família Pax. Amanhã eu estou aqui conversando com o nosso querido Gilson Pires, ele vai falar sobre o Senhor Ogum na Umbanda, porque nesse sábado, dia 11 de fevereiro, entrada franca, 1h30 da tarde, lá na Pax, tem gira de Umbanda nas bênçãos do Senhor Ogum, para começar o ano na energia dos caboclos, abrindo aí todas as oportunidades, bênçãos para todos nós. Então é isso. Muito bom. Então, a gente agora, a última imagem. Penúltima. Pode ser. Tem mostra para mim, só para eu ver a sequência. Eu tenho essa aqui. Ó, pessoal, vocês fecham os olhos. Eu tenho essa. Ih, peraí, que esse negócio aqui tá maluco hoje. Tenho essa. Então, essa é a penúltima. Isso, e vamos nessa. Vamos na anterior. Essa penúltima é importante. É que, como eu acabei não enviando a Ouroboros, aí eu confundi. Essas duas. Essa é do Egito. Isso, essas são do Egito. Escreveu, eu não sei não, mas é que você escreveu aqui embaixo. Isso, o nome delas, né? Elas se chamam Uraeus, as famosas serpentes Uraeus, que nós vemos na frente daquele turbante típico de todos os faraós, e até de algumas rainhas, princesas do Egito, a gente vai ver sempre essas duas serpentes. O que elas representam? O termo Uraeus, quando a gente traduz mais ou menos para o português, quer dizer algo assim: ele se erguerá, ou ele se reerguerá. Então, quando o faraó utilizava essa serpente,
o faraó era um símbolo de altivez. Ele estava sempre altivo, estava sempre erguido. Mas elas ficam exatamente nesse ponto, que nós sabemos que tem um chakra frontal aqui, que é o Sim, Ajna Chakra, a terceira visão, porque para você ser um regente do Egito, você precisava ter a visão além da visão comum da maior parte das pessoas. Você tinha que ver além. E é até interessante que quem já estudou raças antigas, né, dizem que os lemurianos tinham, né, aqui o terceiro olho, além dos dois, eles tinham aqui o terceiro olho aberto, que com a evolução das raças, este olho teria adentrado, né, para dentro, né, do nosso cérebro. Alguns o associam justamente à glândula pineal. genial. Alguns associam à glândula pineal. Então, a serpente Uraeus, né, muitas vezes ela aparece também como uma serpente alada, era um símbolo de altivez do faraó, era um símbolo que indicava que o faraó ele sempre se reerguia, independente do problema, e todo o Egito se erguia com ele, um símbolo que protegia o faraó dos inimigos, né? E é interessante, porque são duas? Porque o faraó precisava ser protegido tanto dos inimigos visíveis quanto dos inimigos invisíveis, né? Sim. Aqueles que fomentavam traições, né? Nas sombras e coisa e tal, né? Como às vezes hoje em dia tem gente também que se comporta assim, enfim. A gente não mudou muito de alguns tempos para cá, né? Mas é um símbolo extremamente poderoso e tanto que no Egito, quando você vê, né, a Naja, né, quando ela abre, né, aquele Uhum. cabelo dela, né, Moisés, ele joga lá o cajado no chão, vira uma serpente. Então, você vê serpente associada ao cajado de Moisés, né? Cajado é elemento fogo, cajado é sabedoria, é a sabedoria que se transforma em serpente, é a serpente que leva a iluminação. Então, É, tudo está conectado nessas histórias, né? Porque Moisés ele foi um grande iniciado que estudou nas escolas de mistério do Egito Antigo. Daí ele também conhecia a simbologia da serpente. E tanto ele conhecia que quando, como proteção, né, quando os judeus eles são libertos do Egito por Moisés, eles ficam 40 anos procurando a Terra Santa, mas aquele povo naquela época, Carmen, eles ficaram no deserto 40 anos aprontando. Eles não se comportavam. Não, não é. Eles sempre aprontavam e Moisés tinha que resolver. E teve uma vez que eles aprontam uma, e aí Adonai, um pouco bravo, envia um monte de serpentes e começam a picar as pessoas, né? E aí as pessoas, evidentemente, começam a morrer. Aí Moisés vai lá, ora, olha, sabe, entenda, é o grau de consciência que eles têm. Aí Deus vai lá e fala, bom, faz o seguinte, faça aí uma cruz em formato de T, que a gente chama de cruz tal, e pendura uma serpente de bronze. Aqueles, mesmo tendo sido picados, que ficarem um certo tempo olhando a serpente de bronze nessa cruz, não morrerão. olha, Então isso envolve toda essa magia egípcia que Moisés compreendia. Moisés também era um iniciado na Merkabah, que é uma parte muito esotérica do judaísmo. Merkabah quer dizer carruagem de fogo. E ele teve que se valer muitas vezes na vida dele, tanto do Kabash, que é a magia egípcia, quanto do Merkabah, para salvar o seu povo, que vira e mexe, se envolvia em encrencas por causa de uma consciência não muito elevada, né? E, finalmente, a gente vai chegar ao desenho mais simples de todo, após a serpente Uraeus, da egípcia, que a Carmen acabou de mostrar. Olha que desenho legal, Carmen. Tem pouco detalhe aí, pouco intrincado, né? Bem simples esse daí, né? Olha só, né? Aonde nós sei que temos... é simples. Não é simples. Às vezes eu fico pensando, quando eu mando esses desenhos para a Carmen, ela deve imaginar o que ele vai falar hoje Ah, com mas esses desenhos. eu adoro, porque eu aprendo a beça, e todo mundo, né? É muito legal. As suas aulas são excelentes.
Então, ó, é a árvore da vida, eu tenho uma aqui, só que eu sempre É. aviso. A minha aparece invertida porque eu estou me filmando, então inverte a imagem, mas entendam, as cores aqui estão invertidas, né? Para vocês não acharem que eu estou segurando aqui uma árvore errada, ela está certinha, só que a câmera inverte. Então, essa última serpente, ela tem a ver com a árvore da vida da Kabbalah hermética. Nessa árvore que a Cami está mostrando, nós vemos duas coisas. Mais destacado, nós vemos uma serpente na cor preta subindo pela árvore e temos bem fininho o que parece ser um relâmpago descendo pela árvore. Então, esse relâmpago, que também é chamado de espada flamejante, então o caminho do relâmpago ou o caminho da espada flamejante é a descida pelo Sefirot da árvore da vida. Sefirot são esses 10 esferas aqui numeradas, né? Então, a espada flamejante, o relâmpago, é o caminho de descida, indica como nós saímos das esferas mais elevadas da alta invisibilidade, caímos, né? Só que a serpente, ela indica como retornarmos ao Deus emanador. Como Uhum. nós retornarmos à esfera mais elevada da árvore da vida. Então, eu vou contar uma historinha, mais ou menos rápida, que é o seguinte. Depois os amigos da Pax vão no Google, colocam lá Árvore da Vida da Kabbalah Hermética, todo mundo vai ter a figura para ver. Se bem que os amigos e amigas da Pax são estudiosos, creio que todo mundo já tem em casa uma Árvore da Vida aí, é impossível não ter. Pode falar, É. pode falar. Pode falar antes? Então, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, é o ano novo das árvores, na Cabala, na Cabalá. Ah, É como é que fala isso aqui? Tu Shevat, a lei dos galhos e raízes. Eu até mandei um texto aí para o pessoal no Pax News, etc. E eles estão celebrando a renovação. Os budistas, ontem, que foi a primeira lua cheia, depois da lua nova, que celebra o ano novo chinês, e o ano novo budista, eles soltaram inúmeros balões, milhões de balões, lanternas, na realidade, feitos com papel de arroz, para celebrar a abundância. Eu achei bárbaro, porque você vai encerrar a tua linda palestra aqui com a árvore da vida, que tem tudo a ver com é. essa energia do ano novo das árvores, com a cabala, com toda essa energia, que é o berço, praticamente, da maior parte das filosofias espirituais, né? É Sim, isso. justamente. Maravilha, que bom saber. Então, a árvore, eu vou resumir. Se houve uma queda, se nós, como gênero humano, caímos em nível de evolução de consciência, por que isso ocorreu? Para nós ficarmos caídos? Não. Para a gente aprender a levantar e Sim, retornar para de onde nós viemos. O caminho de sim, retorno é chamado o caminho da serpente. sim. E como a gente explica esse caminho, tá? Então é o seguinte, todos nós, pela terceira vez, na minha árvore as cores estão invertidas. Eu repito que tem alguns alunos muito criteriosos da Pax, a árvore está errada. Não, é que a câmera inverte. Todos nós encarnamos aqui na Séfira 10, que é o planeta Terra, que é Tá. chamado de Malkuth ou Malhut, o reino. Aí é aqui que a serpente ela começa a subir. Então, nós encarnamos na Terra, aí nós avançamos aqui para essa segunda Séfira, a 9, que tem associação com a Lua e que representa ilusão. Uhum. Então, por meio da serpente, a gente pode vencer as ilusões. Nas sociedades secretas, Carmen, quando você olha a planta delas de cima, se você tirar o teto de algumas sociedades secretas, você vai ver exatamente o desenho da árvore da vida. Aqui, nesse ponto, senta um guardião externo ou interno, que ele tem a função de um ceifador. Quer dizer, você quer entrar aqui no templo, você quer receber os segredos, então antes eu vou ceifar tuas ilusões. Eu vou extirpar as ilusões que você traz do mundo profano, porque aqui não pode entrar uma pessoa autoiludida. Sim, Aqui lógico. entram aqueles que estão procurando o esclarecimento, estão procurando a iluminação. Depois que as nossas ilusões são ceifadas, que a gente renega nossas ilusões,
que a gente desperta. Aí a gente vem para essa Séfira aqui, que é Mercúrio. É engraçado, né? Depois que o livro das ilusões, eu recebo na Séfira 8, eu recebo Mercúrio, que é Hermes, que é o conhecimento. Então, abre mão das ilusões para que você possa ser iluminado pela sabedoria, pela gnose, pelo conhecimento de Mercúrio. E depois que foi iluminado pela sabedoria, pelo conhecimento, pela gnose, você vem para a Séfira 7, que é Vênus, que simboliza o amor. Então, as ilusões, a Lua me liberto das ilusões. Mercúrio, por meio do conhecimento, eu me aprimoro, eu aprimoro a minha consciência. E por que com a consciência aprimorada a serpente vai para Vênus? Porque se você tem a consciência aprimorada, por amor, Vênus é o planeta do amor, você agora tem que servir à humanidade. Porque o conhecimento, ele serve à humanidade. E depois de servir à humanidade, aqui no centro, o Sol, que é o astro-rei. Sol, ele tem a coroa. Sabemos que a coroa representa o Sahasrara Chakra, né? O chakra das 1000 pétalas, né? O chakra coronário, Sahasrara, né? Chakra das 1000 pétalas. E você reparou, Carmen, que Séfira 10, Séfira 9, Séfira 8, 7 a 6 formam exatamente a cruz cristã? Sim. Então, o que eu acabei de explicar tem a ver com elementos do cristianismo esotérico. Então, se você quiser receber uma coroa, não importa se é uma coroa de ouro ou uma coroa de espinho, que representa a consciência crística de um ser iluminado, ama a humanidade, a sirva pelo conhecimento, se liberte das suas ilusões e renasça por meio da iniciação. E aí, depois que você chega a esse ponto de iluminação, a serpente avança para a Séfira 5, que é Marte. Então, o iluminado, ele trava guerra contra as trevas. Depois, a serpente sobe mais ainda para Júpiter, que é o benéfico do zodíaco. Quando o iluminado, ele vence as trevas, ele, justamente como um pai benéfico, faz com que todo o planeta evolua, né? Os grandes avatares provaram isso, que eles trouxeram iluminação para o planeta todo. E depois que a gente consegue essa vitória e evolução planetária, isso quer dizer, aqui em Saturno, que o nosso mundo está, de novo, sob a lei divina, que não falha. Então, as relativas leis falíveis dos homens ficaram para trás. O que impera agora é a lei divina. Por meio dessa lei divina, que o símbolo é Saturno, a serpente salta para Urano, que é um planeta associado ao signo de Aquário. Aquário é a era da liberdade. Então, a lei não oprime, a lei liberta. Aqueles que andam fora da lei estão presos, ainda que pensem que estão livres. E aqueles que andam abaixo das leis universais têm a liberdade. E, finalmente, a serpente atinge o topo da árvore da vida, que é o Deus emanador no centro dos universos visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar, de onde nós saímos e para onde regressaremos, auxiliados pela serpente, que, subindo a árvore da vida, é a representação de que devemos buscar pela sabedoria não apenas a nossa elevação. Nos elevamos quando, por meio dela, servimos ao próximo. E aí, iluminação e a vitória da ascensão estão garantidas para todos nós. É isso aí. Adorei, Ale, maravilhoso, como sempre, adoro suas aulas incríveis. Olha aí, estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele volta daqui 2 semanas com a gente, para que ele possa compartilhar todo o seu conhecimento. Amanhã eu estou aqui, então, com o Gilson Pires, vai falar sobre o Senhor Ogum na Umbanda. Esse sábado na Pax vai ter a gira de Umbanda, a primeira do ano, nas bênçãos do Senhor Ogum, às 1h30 da tarde. Você tem 5 minutos, pode deixar a sua mensagem final. Legal. 5 minutos, queria dizer que eu adorei
a nova apresentação dos profissionais, né, lá no banner, que É, formam, até o redor, formam um pentagrama. Eu a falei, olha que legal, Karen. a Karen Beijo, está no meio Karen. do A Karen está pentagrama. ajudando essa fase de transição da mídia social da PAC. E Que aí as eu vi meninas você no... resolveram sair É, para procurar outras coisas, enfim, para crescer de outras formas, e graças a Deus, como a Karen está com a gente há 25 anos e conhece tudo, né, não só da espiritualidade, mas também dessa parte midiática aí, ficou bem legal, também adorei. bacana, né? E o pentagrama é um símbolo de proteção. Então eu sugiro, até como seu grande amigo, né, humildemente, né, que tenta conhecer alguma simbologia, eu sugiro que você sempre fique cercado, né, de 5 profissionais fazendo pentagrama, para que você sempre tenha muita proteção. Amém, amém, amém. Olha, eu Ah, desejo para todos nós saúde e proteção. Eu rezo muito para todos nós. Ontem eu rezei muito. A lua estava maravilhosa da janela do meu quarto. Tentei filmar, entrar ao vivo, não funcionou. Tinha um arco-íris em volta. Eu fiquei rezando durante 23 minutos mesmo, para todos nós, família Pax, e para a humanidade, né? Porque essa energia está muito forte e realmente mexe, né, com todos nós. Que legal. Então, o pentagrama está aí para esse nosso novo tempo. sim, Eu estou esperando a sua lista de vamos, cursos e vamos, vamos. de outras cositas mais, o que você quiser. Vamos, vamos. Presencial na Pax ou via Zoom, né? Tá Maravilha, bom? vamos sim. Eu não esqueci, não. Eu, assim, Não, eu sei. Eu detesto pressão. Eu estou falando que você trabalha muito, que nem eu, graças a Deus. Mas estou só te relembrando, claro. porque, por exemplo, eu já fechei a agenda de março e metade de abril. Então, você tem que já ir falando final de abril, maio, dali para frente. Vamos sim. Tá bom? E aproveitando, né, que tem esses 3 minutinhos, né, que estão voando agora, e foi interessante que o profissional que vai falar amanhã, ele falará sobre Ogum, né? Eu Sim. tenho muitos amigos no Candomblé, na Umbanda, e eles sempre me dizem, né? Eu já prometi para eles que quando tiver tempo eu vou conhecer, tô louco para conhecer, mas eles falam, você é filho de Ogum. Aí a Carmen vai até... Eu também sou filha de Ogum. Não, não, mas Viu? É por você isso que a gente trabalha ainda bem. direitinho aqui há tantos anos. E do jeito que você sabe, né, Carmen, que tem espadas aqui em casa, que eu coleciono, é claro, ele só podia ser ver com tanta espada que a casa dele é armadura, ele ia ser filho de quem queria ser filho. Mas é É, interessante que, aproveitando esse gancho afro, Oxumaré, no candomblé, na Umbanda, é associado à serpente, esse olha, orixá. E é interessante, não falando de filme de terror, não, falando de coisa séria. Quando nós falamos no Haiti, a religião deles, o Voodoo, né, perdão, o Voodoo, e o sistema de magia deles, o Voodoo, eles têm no centro do templo deles um poste, um mastro que eles chamam de Potumitan, aonde se entrelaçam 2 serpentes, a Aidá-Uedô, que é a serpente arco-íris, e a serpente branca, Dambala-Uedô, abaixo do Bon Dieu, né, que em francês quer dizer bom Deus. E não tem nada a ver de fazer maldade, nada a ver de bonequinho. Quando você estuda a religião com gente séria, seja no Haiti ou New Orleans, eles dizem que é um caminho de cura, sim. acima de tudo. Não é para fazer o mal, é para curar. E temos aí o Potomitan, o mastro, e as serpentes. Aidá o Edô, a serpente arco-íris, e Dambala o Edô, a serpente branca. Então, Muito legal. só faltava isso para fechar. Muito bom. Obrigada, obrigada. O Jarbas está dizendo que ele também é filho de Ogum. Salve, Ogum. Obrigada, Ale. Grande Obrigado. beijo. Família Pax, beijo no coração. Gratidão. Namastê. Tchau, tchau.